Durante décadas, Portugal definiu-se como um país periférico. Essa narrativa condicionou as prioridades e ignorou a geografia. A posição portuguesa sempre foi atlantista. E isto não acontece por acaso. Tem razões históricas e estruturais. Portugal situa-se entre três eixos: o Atlântico, a Europa continental e o espaço lusófono, com projeção para a África, América Latina e, por via institucional, a Ásia também. O fuso horário de Portugal continental é um fator frequentemente esquecido. Lisboa tem sobreposição de horário laboral de aproximadamente 5 horas com Nova Iorque, 4 horas com Chicago e de 2 horas com Los Angeles. Ao mesmo tempo, partilha horário com Londres e Dublin. Esta janela dupla, manhã com os Estados Unidos, dia inteiro com a Europa, é estruturalmente relevante para operações financeiras, tecnológicas e de serviços com exposição transatlântica e é motivo pelo qual as empresas norte-americanas podem escolher Lisboa como sede europeia para operações de suporte e desenvolvimento. O arquipélago dos Açores reforça esta geografia, com 9 ilhas distribuídas por cerca de 600 km, 1500 km de Lisboa, 2 horas de voo, e a 2400 km de Nova Iorque, 4 horas e meia de voo. A Ilha Terceira alberga a base aérea das Lajes, utilizada desde a década de 40 até à atualidade pelas forças aliadas e pelos Estados Unidos, de forma contínua em operações militares e logísticas. Quem analisa o Atlântico Norte a partir de um mapa centrado no oceano e não da Europa continental, percebe que os Açores são um ponto de controle. Esta presença atlântica tem substância histórica. Portugal é membro fundador da NATO desde 1949, um dos 12 signatários originais do Tratado de Washington. As Lajes foram utilizadas no apoio aéreo a Israel durante a Guerra de Yom Kippur em 1973. No reabastecimento durante a Guerra do Golfo, 90-91, e nas operações no Afeganistão e Iraque após 2001. Em 1973, Portugal foi o único país europeu a autorizar a utilização do seu território para reabastecimento de aeronaves militares norte-americanas, com consequências diplomáticas evidentes. O Acordo da Base das Lajes, formalmente designado Acordo de Cooperação e Defesa, é um tratado diplomático entre Portugal e os Estados Unidos, assinado em 1995 e sucessivamente adaptado, que autoriza os norte-americanos a utilizarem a base aérea número 4, na Ilha Terceira, nos Açores, para operações militares no âmbito da NATO. Historicamente, o acordo tem estado associado a um pacote de contrapartidas de cooperação, que incluem apoio financeiro e material para os Açores. Vimos como esta base foi utilizada pelos EUA na recente guerra que eles provocaram no Irão. Esta operação não fazia parte de qualquer operação da NATO, nem servia de forma alguma aos interesses portugueses. No entanto, o governo português manteve-se em silêncio e, posteriormente, afirmando o seu apoio aos EUA. Durante toda a operação, quando há dúvidas de que sequer tenha havido um pedido dos Estados Unidos da América para a utilizar, tornando assim Portugal num agressor ativo contra o Irão. A relação com o Reino Unido também tem raízes históricas igualmente estruturais. Hoje, o Reino Unido representa cerca de 14% das exportações portuguesas de bens e serviços. E a coincidência do fuso horário permite uma integração operacional direta, sem as sobreposições que afetam as operações com Madrid ou Amsterdão. Os Estados Unidos da América, durante a Guerra Fria, seguiam na NATO a doutrina Kirkpatrick, segundo a qual os EUA deveriam ter uma aproximação aos Estados Ibéricos da dita direita autoritária, Espanha e Portugal, bem como países da América Latina falantes destas línguas, pois estes eram considerados as forças mais estáveis e reformáveis para os interesses americanos, e que deveriam servir para tentar contrariar o avanço do comunismo. Ora, todas estas premissas, no mundo de hoje, desapareceram. Mas Portugal continua com uma política baseada em premissas do século passado, com todas as consequências daí inerentes. Já não há comunismo para travar. Já não há um mundo bipolar formado por EUA e o RSS, mas sim um mundo claramente tripolar formado por Estados Unidos da América, Federação Russa e China. E com a Índia à espreita para ocupar um quarto polo. Israel, o eterno aliado dos EUA, afunda-se em guerras intermináveis na região e é o principal responsável pela instabilidade no Médio Oriente, que se repercute naturalmente no resto do mundo. Este já não é a potência única da região que faz tudo o que quer e o que pode. É sim uma das 3 potências regionais que devemos considerar.
Israel, Irão e Turquia. O Irão, nestes últimos meses, afirmou-se como uma grande civilização que não vergará a hegemonia do Império. A Turquia, país muçulmano membro da NATO, tem uma posição única, garantindo a ligação e diálogo entre Europa e o Levante e entre este e a Europa de Leste, ou até dito por outras palavras, o Heartland de Mackinder. Israel sabe que o seu tempo está a acabar. Para além dos acontecimentos militares e diplomáticos recentes, são inúmeros os estudos que demonstram que, nos Estados Unidos da América, os mais jovens, sub-35, ao contrário das faixas etárias superiores, são maioritariamente contra a ligação subserviência a Israel. E por muito forte que seja o lobby judaico, isto poderá ser difícil de contornar. Já não há Estados soberanos e iliberais na Europa. Há sim uma União Europeia liberal, claramente em fim de vida, economicamente deficitária, que tenta a todo o custo travar qualquer tipo de dissensão, como se viu, por exemplo, no caso da Roménia. O multilateralismo que vigorou na Europa, principalmente desde a década de 90, e que ainda hoje Portugal tanto quer defender, está completamente ultrapassado. Trump rompeu com esse paradigma e privilegia o bilateralismo, as relações livres entre nações soberanas, algo que irrita sobremaneira os liberais da União Europeia. E é aqui que Portugal tem de iniciar a sua mudança de paradigma geopolítico. Livrar-se das subserviências cegas à União Europeia liberal e encetar diálogo e acordos com as novas forças emergentes. Ainda mais quando, historicamente, tamanha é a relação que temos com elas. Refiro-me, em primeiro lugar, ao Sul Global, com a prioridade que temos de dar às nossas relações não só com o Brasil, mas também a todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Pois, para todos os efeitos, Portugal é o seu primeiro parceiro europeu e possível intermediário. Sem esquecer a nossa posição atlântica, pois não podemos mudar a nossa geografia, rejeitar os lobbies da União Europeia liberal que pretendem isolar a Europa e encetar, reforçar parcerias estratégicas com Rússia, China e Irão, aproveitando também, no caso chinês, a nossa ligação histórica comum, Macau. As relações com o Sul Global têm de ser baseadas no respeito mútuo e em situação de igualdade. Estas relações não podem ser prejudicadas por complexos históricos ou ideológicos, como seja, por exemplo, o disparatado discurso das reparações históricas pela escravatura, que constituem uma clara arma do wokismo, que nada mais é que uma excrescência do liberalismo. Em suma, Portugal tem de manter as melhores relações com os EUA e os seus satélites europeus, não se deixar subjugar e diluir na União Europeia em fim de vida, ter portas bem abertas no relacionamento com a Rússia, China e Irão, deixar-se de servidões perante Israel e, sobretudo, cultivar as melhores relações fraternas com o Brasil e os Estados africanos e asiáticos que constituem a Lusosfera.